Eu te saúdo com a paz do Senhor, resistindo à tentação no caminho. Esta é a lição número 9 da classe de adultos. Nós devemos ter consciência de que, à medida que nós vamos caminhando, haverá sempre tentação. Entretanto, nós devemos resistir à tentação no caminho. Texto áureo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. É interessante deixarmos claro que quando Jesus estava mencionando sobre a questão da carne fraca, ele estava se colocando no sentido de, falando no sentido de que a carne não tem resistência. Isto é, Jesus estava vindo de uma oração e encontrou seus discípulos dormindo. Por quê? Porque a carne não teve resistência para se manter acordada. Portanto, Jesus estava falando no sentido não de pecado propriamente dito, mas de que o corpo não tem resistência. Então nós devemos persistir. O que Jesus estava falando, trocando em miúdos, que nós devemos viver uma vida de oração, fazer força para viver uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, porque se assim nós não fizermos, nós espiritualmente estaremos enfraquecidos. Uma vez que nós estamos enfraquecidos, nós certamente vamos ceder à tentação. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Introdução: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Se falando em tentação, a primeira coisa que nós devemos separar é tentação de provação. Há pessoas que são tentadas e nós já vamos chegar ali no ponto sobre a questão da tentação, de onde que vem a tentação. Mas existe a tentação e também existe a provação. Provação é diferente de tentação de modo geral. É claro que em alguns casos específicos pode ser que elas se confundam. Mas para nós entendermos, por exemplo, Jó não estava em tentação. Jó estava em uma provação. Então nós devemos ter sempre essa questão de diferenciar uma coisa da outra para que nós não venhamos assim julgar erradamente. Então a tentação ela é diferente da provação. Então o Senhor Jesus nos ensinou a fazer o quê? A orar. Para quê? Porque quando nós estamos orando, quanto mais orarmos, mais poder nós teremos da parte do Senhor. Quanto mais aproximação você tem de Deus, mais intimidade com Ele você tem. Uma vez que você tem mais intimidade com Ele, porque você ora ao Senhor, você reconhece a sua voz, por isso nós devemos ter uma aproximação com o Senhor, porque a aproximação gera intimidade. E a intimidade, o Senhor, nessa questão de ser íntimo, Ele vai te revelar as coisas que há de vir. E se porventura, por alguma razão, Ele não te revelar, como você vive uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, quando a tentação vier, você a vencerá no Senhor. Porque muitas vezes, se nós formos olhar na nossa natureza humana, nós vamos sempre tender para as questões carnais, para a questão do pecado. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa, nós só venceremos no Senhor, com o Espírito Santo. Por isso devemos viver uma vida de oração, de jejum, de palavra, para que nós venhamos assim sermos fortes espiritualmente falando no Senhor. A tentação em sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Quando recebemos uma proposta, dependendo da proposta, uma proposta de trabalho, por exemplo, você vai avaliar se aquela proposta é boa ou não para você. Ou um outro tipo de proposta, certamente você já deve ter recebido alguma proposta durante a sua vida. E essa proposta pode ser de inúmeras formas. Entretanto, quando vem uma proposta da parte do adversário, ela vem sempre no intuito de fazer o mal e obter o lucro, por exemplo. Isso na verdade é mais uma questão humana, né? Mas o adversário também pode usar essa questão.
Então veja que a pessoa recebe uma proposta para obter prazer, ou também lucro, ou ambos, em troca de fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é sempre algo ruim. Vemos, por exemplo, os políticos. O que os políticos fazem? De modo geral, eles obtêm lucro, não necessariamente o prazer, mas eles têm muito lucro, que eles recebem muito dinheiro, milhões e milhões em questões de corrupção, para fazer alguma coisa, para fazer um determinado mal. Então isso é o quê? Isso é uma questão de estar numa questão de uma tentação. Não, o conceito bíblico da tentação é esse. Então, os políticos, por exemplo, eles são um grande exemplo para que nós venhamos compreender o que é a questão da proposta, o que é a tentação. Eles são tentados a fazer o mal, com isso eles vão receber algum lucro, e é muito lucro, é muito dinheiro. Com esse dinheiro eles podem fazer o que quiser, comprar carros, lanchas, motoaquáticas, entre tantas outras, aviões, entre tantas outras coisas. Terem uma vida de conforto. E esse conforto também, ele vem também gerado, não estou dizendo aqui que todo político faz isso, mas essa parte que eu vou falar aqui, nem todo político talvez não faça, mas tem também a questão da prostituição. Eles aproveitam que tem muito dinheiro, tem poder, humanamente falando, então eles o que fazem? Eles fazem o que eles querem, no modo geral aqui de dizer, para quê? Para terem prazer, geralmente com mulheres. Então veja que a tentação, ela causa uma consequência muito grande. E nessa questão do político, por exemplo, em detrimento disso, do prazer que ele tem, do lucro que ele tem, mas principalmente da questão do lucro propriamente dito, as pessoas estão sem saúde, sem educação, sem segurança. Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro, né, quer ser liberado para aquela determinada pasta, por exemplo, a pasta da educação. Boa parte foi para esse político que recebeu uma proposta e cedeu à tentação. Por conta disso, aquelas pessoas que precisavam dessa questão da educação não terão educação. Então, só para a gente ter aqui uma noção do que é uma tentação. Duas vias da tentação. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecida por Deus. Então, temos aqui duas questões da tentação. A primeira vem a tentação do diabo. O que ele procura nos fazer? Nos desviar da rota da nossa missão, que já foi estabelecida por Deus. Ele quer a todo custo, por exemplo, tirar a sua salvação. Ele faz qualquer negócio para tirar a sua salvação. E essa questão de tirar a sua salvação entra também na questão financeira, de receber uma proposta. Por exemplo, temos visto, por exemplo, alguns casos, eu não vou entrar aqui em questões específicas, mas temos visto alguns casos, e não é de hoje, há muitos anos isso acontece, de um determinado cantor, uma determinada cantora evangélica, o que ela faz? Ela recebe uma proposta para ter mais lucro cantando uma música secular, por exemplo. Então ela deixa de cantar uma música evangélica, vai cantar uma música secular, e com isso ela acaba fazendo o quê? O diabo começa a fazer o quê? Exatamente isso. Desviar ele da questão da rota, da missão que Deus preparou para ela, ou para ele. Então isso acontece desde muitos e muitos anos, isso acontece. Entretanto, ultimamente tem acontecido com mais frequência, de um cantor ou uma cantora evangélica, recebe uma proposta de uma gravadora secular, e secular é bom separar, né? Porque secular tem dois sentidos, né? Secular, de modo geral, o correto secular é aquilo que tem de século. Se você tem um objeto na sua casa que tem 100 anos, então ele é secular. Secular vem de século, mas também é tido para nós para dizer, para diferenciar quando algo é do mundo, que não pertence a Deus, nós falamos que é secular. Eu sei que você sabe, mas é só para a gente aqui se situar e se lembrar, né? Que às vezes nós usamos palavras e muitas vezes é tão comum nós repetimos uma determinada palavra que nós acabamos nos esquecendo do que ela realmente significa. Então, nesse sentido, pessoas têm perdido o foco, perdido foco da sua missão que Deus estabeleceu, de ser talvez um cantor, uma cantora. Por quê? Porque essa pessoa recebeu uma proposta que visava ter mais lucro, mas cantando uma música secular. Então essa pessoa perde essa questão da missão estabelecida. Lembra que fala lá em Apocalipse 3:11? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E por que isso é importante dizer?
porque a coroa, ela é sua, mas se você não guardar, alguém pode lhe tomar. E quem é esse alguém que pode lhe tomar? O adversário. Então nós devemos ter no nosso coração que nossa prioridade é sermos salvos, independente das circunstâncias. Nós devemos estar salvos na pessoa de Cristo. Isso aqui é uma questão da primeira tentação. A segunda, já que de nascer de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Então veja que o engodo, que muitas vezes nós falamos, engodo é engano. Quando nós vemos aqui a questão humana ela já é mais para uma questão mais propriamente carnal. Entretanto, tem coisas que se confundem. Vou te dar um exemplo bem prático. O carnaval, ele é um tipo de tentação que vem de ambas as partes. Vem do diabo, porque o diabo coloca na cabeça das pessoas que elas são livres, então elas podem fazer o que quiser com seus corpos, deixar os seus corpos do jeito que você sabe que ficam, mas ao mesmo tempo, ela também é tida pelo homem como uma forma de quê? De entrar na concupiscência da carne. Então é um tipo de tentação, o carnaval é um tipo de tentação que vem de ambas as partes, pelo menos é o meu parecer. Se você discorda, deixa aqui no comentário por que você discorda. Então vemos aqui que nessa questão do homem, essa tentação do homem, ele já deixa a primazia do fruto do Espírito. Ou seja, aquilo que ele precisava, que era para dar para o Senhor, ele agora já não dá mais ao Senhor. Ele vem para a concupiscência da carne. Eu vou te dar um exemplo bem prático e triste. Não vou aqui também entrar no mérito, porque isso aqui vai de cada um. Mas o dízimo, por exemplo, eu falo do dízimo porque alguns dizem que é bíblico, outros dizem que não. Eu não entro nesse mérito porque cada um tem o seu parecer. O meu parecer é que o dízimo é uma gratidão que nós temos ao Senhor. Outras pessoas pensam diferente, mas vamos lá. Muitas vezes o cristão deixa de devolver o dízimo ao Senhor para fazer o quê? Para gastar esse dízimo com concupiscência da carne. Infelizmente, temos visto pessoas, pastores inclusive, que deveriam devolver o dízimo, ser o exemplo da igreja para dar o dízimo. O que esse pastor faz? Pega esse dízimo e gasta, por exemplo, com bebidas alcoólicas ou prostituições. Ou seja, ele deixou, ele cedeu à tentação humana, que ao invés de dar primazia para o Senhor, ele fez o quê? Ele entrou na tentação humana, na tentação de entrar na concupiscência da carne, o prazer sexual propriamente dito. E geralmente a questão humana tende muito para a questão sexual. Tentação, um fenômeno humano. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Bom, Deus não pode ser tentado e por isso ele não tenta ninguém. Algumas pessoas até falam, não, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o adversário. Ou nós mesmos, como já dizia o poeta Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então, essa questão da tentação, ela é uma questão humana. A Bíblia chega a mencionar que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, essas paixões carnais, elas vêm do homem. E o homem, claro, também quer dizer a mulher. Mas aqui, propriamente, nós temos que observar que a tentação carnal, de modo geral, é mais praticada pelo homem do que pela mulher. A mulher, ela até cede também à tentação carnal, mas ela tem uma resistência maior do que a nossa, a resistência do homem. A mulher tem uma resistência melhor. Ou talvez também seja não só uma resistência, mas talvez a mulher tenha mais temor a Deus, talvez seja isso. Acho que é até melhor esse termo. Acho que ela tem mais temor a Deus do que geralmente o homem. O homem geralmente blasfema algumas vezes contra o Espírito Santo, por exemplo. O homem ele tem mais coragem de cometer pecados gravíssimos, por exemplo. Nós vemos mulheres também cometendo pecados gravíssimos, mas é muito raro. É difícil. Então veja que aqui a tentação, as paixões, ela vem mais da questão humana, Ela está muito na esfera dominada, pelas paixões humanas.
Sinopse: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana, ou seja, na natureza do homem. O Senhor Jesus e a tentação, a provação do Senhor Jesus. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Isso aqui é o ponto principal da nossa lição de hoje. E por que eu digo isso? Porque olha o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus estava vindo de um jejum longo, Jesus estava, como diz o povo aí, né, morrendo de fome, cheio de sede. Então ele fisicamente, Jesus estava completamente enfraquecido. Mas se Jesus estava fisicamente enfraquecido, como é que ele resistiu à tentação do diabo? Simples, porque espiritualmente ele estava forte. E por que ele estava forte? Porque ele vivia uma vida de oração, ele vivia uma vida de jejum, vivia uma vida regrado pela comunhão, pela palavra. E a questão da palavra eu acho muito interessante, porque Jesus não precisava ler a palavra. Não, por que não? Porque ele é Deus. E como foi Deus quem deu a palavra, então Jesus ele conhece toda a palavra. Até porque ele é onisciente. Uma vez que ele é onisciente, ele conhece toda a palavra. Então, por que ele lia a palavra? Para nos dar exemplo. Até o Filho de Deus lia a palavra mesmo sabendo o que estava escrito lá. E nós não sabemos o que está escrito na palavra, mas muitas vezes nós deixamos a palavra de lado. A palavra do Senhor, ela é, entre uma coisa e outra, uma bússola para nos guiar. É também uma ferramenta importantíssima para observarmos quando uma profecia ela é de Deus ou não. Certa vez eu estava numa consagração de jovens e Deus usou um irmão para falar comigo. E eu sabia imediatamente que aquela palavra, aquela profecia era de Deus. Uma profecia assim, um pouco apertada, né? Foi exaltação não, foi apertada. Mas por que eu sabia que ela era do Senhor? Porque ela não entrava em contradição com a palavra. Inclusive, ele na profecia, usa-se o versículo de Isaías 55. Então, eu observei que, de fato, era uma profecia da parte do Senhor. Por quê? Porque quando a profecia ela não é da parte do Senhor, ela vai sempre contra a palavra de Deus. Vai falar algo que a palavra de Deus não diz. Ou vai dizer uma coisa contrariando a palavra. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre a questão da palavra. Quando nós desprezamos a palavra do Senhor, nós estamos desprezando a palavra do Senhor. Consequentemente, estamos desprezando o próprio Deus. E aqui nós vemos um grande exemplo que Jesus, ele fez o que? Ele venceu o adversário na palavra. Por quê? Porque espiritualmente ele estava forte. Muitas vezes nós passamos por situações que estamos humanamente enfraquecidos, muito enfraquecidos, mas o mais importante é que nós venhamos estar espiritualmente fortes. Como é que eu fico espiritualmente forte? Lendo a palavra, meditando na palavra, aplicando a palavra, vivendo uma vida de jejum e uma vida de oração, ou seja, uma vida de intimidade com o Senhor. E além disso, nós também devemos viver uma vida de vigilância. As áreas que Jesus foi tentado. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Olha que situação. Fisicamente, Jesus estava com muita fome, é claro. Mas veja o que o adversário fez. Ele foi justamente onde Jesus estava enfraquecido para tentar ao Senhor. Entretanto, grande foi a boa resposta que o Senhor deu para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje nós, como estamos fazendo? Estamos ouvindo tudo quanto é palavra, mas nós estamos nos esquecendo de ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tentou Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Aqui entra na questão da tentação propriamente dita, de tentar a Deus. Então, nessa esfera espiritual, na natureza divina, o que seria? Olha, se você é mesmo o Senhor, se você é mesmo o Filho de Deus, se jogue daqui, porque certamente o Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito.
Então, né, nesse sentido, Jesus falou que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse pináculo deveria ter, em média, 70 metros de altura. Então, é algo que, se alguém se jogar de um lugar de 70 metros de altura, certamente morrerá. Em outras palavras, o que o diabo estava mandando, né, falando para Jesus fazer, era para que Jesus cometesse suicídio. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Então veja que o diabo tentou fazer com que Jesus cometesse suicídio, o que esse texto inclusive prova que o suicídio não tem perdão. Por isso que Jesus replicou, né? Também Jesus, claro, também não iria obedecer o diabo também. Então temos duas razões pelas quais o Senhor Jesus não pulou do pináculo. Primeiro, que seria um ato suicida. E segundo, pela questão de que Jesus jamais obedeceria ao diabo. Então veja que aqui mais uma questão que o diabo tenta é na esfera espiritual. Porque ele fez o quê? Olha, tudo isso te darei se me adorares. O que Jesus falou? Está escrito: somente ao Senhor adorarás. Então, o que o adversário tentou aqui, o Senhor Jesus, nessas três áreas, né, a área física, a divina e a espiritual, e nas três o Senhor Jesus venceu pela palavra. Então, muitas vezes, nós devemos observar, ler, meditar na palavra, para ver quando vier a tentação, nós vencermos a tentação pela palavra. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. A questão do está escrito é muito importante, porque quando está escrito é porque está registrado. E a Bíblia lá é escritura, então está registrado nas escrituras sagradas. Jesus poderia, aqui, usar até um termo aqui mais solto, Jesus poderia ter dado um soco no diabo e ter mandado o diabo para lá. Poderia ter poder para isso. Ele poderia ter feito uma outra coisa. Mas ele disse apenas: está escrito. Por quê? Para nos mostrar que, de fato, o que está escrito é o que vale. É o que está na palavra. Muitas vezes as pessoas estão se perdendo. Eu digo as pessoas, o cristão, né, propriamente dito. Os cristãos estão se perdendo muitas vezes porque estão desprezando o que está escrito. Não querem saber do que está escrito, não observam o texto e muitas vezes nem conhecem o texto. Então nós devemos meditar na palavra, ver o que realmente está escrito. Há alguns casos, por exemplo, que uma pontuação muda todo o sentido do texto. Uma letra muda todo o sentido do texto. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Você vê, por exemplo, 1 João 1,11, né, que fala que Jesus veio para o que era seu. Mas o que nós falamos? Nós falamos que Jesus veio para os seus, mas não é os seus, não é no plural, é no singular. E o fato de estar no singular muda todo o sentido da palavra. Então, na questão de Lázaro também, né, um ponto muda tudo, né? Que Jesus disse: tirai a pedra. Ponto. Esse ponto mudou o sentido do texto, porque ali para uma frase continua outra. Marta, então o que nós falamos? Que Jesus mandou Marta tirar a pedra. Não foi isso que o texto está dizendo, está escrito lá. Só que nós não observamos a palavra. E isso acontece até nos hinos da harpa, por exemplo. No hino 225, por exemplo, as pessoas cantam muito que fraco sem o mal temer. Não é isso que está escrito na harpa. A harpa está dizendo franco, sem o mal temer. Entre outros também, né? Tem um hino, acho que é o hino 3, que fala sobre a questão de alguém, né? Mas não é alguém, é a quem. Então, está escrito, é só nós observarmos o que está escrito, mas nós deixamos de lado e começamos a fazer, desculpa que até a expressão, estamos feitos como papagaios de pirata, somente repetindo o que nos foi falado, mas nós devemos consultar para ver o que de fato está escrito. Sinopse: nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Resistindo à tentação, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Isso aqui é importante, que durante toda a nossa trajetória,
nós seremos tentados. Hoje, por exemplo, nessa cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo os religiosos, teólogos, por exemplo, inventaram a ideia, criaram a ideia de neutralizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Em outras palavras, estão relativizando. É muito relativo, não é bem por aí. Não, não foi exatamente isso. Isso é um pastor falando, um teólogo falando. Porque ele, como ele é uma pessoa mundana, ele é um pastor mundano, não sei que nós podemos usar esse termo. Como ele é um pastor que está mais no mundo do que na igreja, está mais no mundo do que no Senhor, então o que ele faz? Ele faz, de uma forma da palavra, fazer com que as pessoas fiquem mundano que nem ele. Então começa a ensinar muitas coisas erradas. Mas a verdade é que durante toda a nossa caminhada, ainda que nós venhamos viver uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, estudando a palavra, praticando a palavra, sendo uma pessoa piedosa, ainda assim nós continuaremos sendo tentados. Certamente você já passou por situações tentadoras que realmente você, como diz o outro, né, chegou a ficar com as pernas bambas, chegou a bambear, realmente titubeou às vezes, e às vezes até, dependendo das circunstâncias, viu as consequências que dariam se caso cedesse à tentação. Mas nós não devemos ceder à tentação. Eu sei que falando assim parece ser muito fácil, difícil é viver a prática, né? A tentação, a tentação mesmo, difícil mesmo é a prática. Na teoria é fácil de vencer, mas na prática é uma questão muito difícil. Já passei algumas situações, eu posso falar que realmente a tentação no sentido direto, na prática, vivendo ali, são situações bem difíceis de vencer, mas nós temos o Espírito Santo e nós devemos continuar firmes no Senhor para que nós venhamos assim vencer as tentações, mas sabendo que todos nós seremos tentados durante toda a nossa trajetória cristã. Rejeite a tentação. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito podemos evitar que ela nos domine. Ou como dizia Martinho Lutero, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Ou seja, tem situações que você não pode impedir. Por exemplo, é impossível você impedir a tentação via você. É impossível. Ela virá. Agora, a diferença é se você vai deixar ela fazer ninho. A diferença é se você vai se deixar levar pela tentação. É isso que é o ponto. E nós devemos observar que a tentação, ainda que ela seja prazerosa para a carne, prazerosa à vista, né? Observar e ver que realmente é bom. Entretanto, o pecado, ele é bom em si, né? No modo geral, ainda mais o pecado carnal. Ele é bom aparentemente, mas a consequência dele é devastadora. Vemos, por exemplo, o que aconteceu com Davi. Davi adulterou e veja o que aconteceu na vida dele. Olha que as situações dele foi terrível. Por quê? Porque o pecado em si, aparentemente, ele é bom. Não foi bom para Davi observar aquela mulher se banhando? Então ele desejou aquela mulher, porque certamente a viu, a desejou, adulterou com ela e olha o que aconteceu. Olha as consequências. Mas o prazer na hora ali não foi bom. A consequência nós devemos observar. Que a tentação, se cairmos na tentação, a tentação em si, ela pode até parecer boa aos olhos, até a questão da carne, mas as consequências delas são terríveis, são tenebrosas. Portanto, não troque de maneira nenhuma um momento que vai durar alguns minutos, talvez algumas horas, em detrimento da sua eternidade. A eternidade, como o nome já sugere, é durante toda a eternidade. Então, por causa de uma tentação, uma pessoa pode, ao invés de ir aos céus, ir para a perdição eterna. Aqui uma questão muito interessante sobre a tentação. Qual é a melhor estratégia dela? Fugir. Lembra lá de José, lá com a mulher de Potifar? O que ele fez? Ele largou a capa e foi embora. A melhor forma de fugir da tentação é fugir dela. Corra dela, independente qual seja, corra. Ainda que as pessoas não vai mexer com você, vai tirar você como um bobo. Olha lá, fugiu dela, fugiu da mulher, fugiu disso, fugiu daquilo que era bom, fugiu desse negócio que era uma proposta muito boa. Não, a proposta não era boa, não. A proposta era uma proposta para eu pecar, eu não vou pecar. Então eu corri da proposta, eu corri de uma mulher, eu corri, talvez no caso, né,
talvez a gente fala muito sobre a questão do homem, né? Mas talvez seja a mulher também, que às vezes ela está passando por uma situação difícil no casamento e se sente tentada porque apareceu um homem novo, né? Resiste, conserve o seu casamento. Muitas vezes, principalmente para a mulher, nesse sentido, quando ela está enfraquecida no emocional, ali na questão sentimental, é bem difícil para ela resistir, mas ela precisa ser forte, ela precisa ficar no Senhor para que não venha assim cair em tentação e assim destruir todo o seu casamento, toda a sua família, e em alguns casos, por conta disso, até perder a sua salvação. Portanto, fuja da tentação, corra dela. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Uma hora ou outra pode ser que nós venhamos perder o nosso passo e cairmos. É possível, devido a várias circunstâncias. No entanto, veja que interessante, ainda que nós venhamos pecar, cair, ceder à tentação, ainda assim é possível que o Senhor nos perdoe. E para que? E o que eu preciso fazer para isso? Apenas me arrepender de todo o meu coração. Quando nós temos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, veja o próprio Davi, em Salmo 51:10, né? Não retire de mim o seu Espírito Santo. Ou seja, ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor, apesar de ter perdido ali o passo e ter caído em tentação. Davi, ele se arrependeu profundamente, se arrependeu, se quebrantou, se arrependeu de coração, e o que houve com ele? Ele teve uma comunhão com o Senhor restabelecida. Quando nós pedimos perdão ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor grandioso é em perdoar. E Ele tem muito desejo de perdoar. Ele quer que todos nós venhamos ser salvos na pessoa de Cristo. Então, uma vez que uma pessoa caiu em tentação, o que melhor fazer? O que há de melhor de fazer? Se arrepender de todo o coração e pedir perdão ao Senhor e restabelecer essa aliança com Deus. Sinopse: somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Conclusão: semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Imagina que aqui nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. E enquanto nós estivermos aqui vivendo uma vida de comunhão, partiremos para a eternidade. E porque nós tivemos uma vida aqui de comunhão com o Senhor, de santidade com Deus, nós viveremos uma outra vida para toda a eternidade com a comunhão do Senhor. Portanto, é extremamente importante que nós venhamos continuar vivendo aqui uma vida de comunhão, de santidade com o Senhor, para estarmos nas mansões celestiais, para que assim nós venhamos ter uma vida com o Senhor para todo sempre, uma vida de santidade, de glorificação para a honra e glória do nome do Senhor e para a alegria do nosso coração. Revisando o conteúdo. Número 1. Tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Número 2. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Número 3. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Número 4. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Número 5. A melhor estratégia é fugir da tentação. Então, que nós venhamos a cada dia mais estarmos conscientes que verdadeiramente a tentação virá, mas nós estaremos sempre resistindo à tentação no caminho. Ainda que ela venha, nós sempre iremos resistir. Por que nós iremos resistir à tentação no caminho? Porque nós estamos no Senhor, nós temos comunhão com Ele, nós temos aproximação com o Senhor Jesus, nós temos intimidade com o Senhor Jesus, nós vivemos uma vida de oração, de jejum, de meditação da palavra, e portanto nós, ainda que nós venhamos estar fisicamente fracos, nós estamos espiritualmente fortes no Senhor e por isso estaremos resistindo à tentação no caminho. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!